Amém? Amém? Eu que nesse trabalho disse que, né? Vamos poder assistir tudo online aqui para planeando, para poder ter tudo online aqui no sábado aqui também. Então você assiste, trabalhando nisso aí. Pai, eu te agradeço, Deus. Impregnando ele de coisas mais. Vamos buscar poderosamente o leva atrás da nossa palavra. Eu vou estar sintonizado, conectado, ligado contigo para transmitir 100% daquilo que Deus vai para nós. Falar para ele, nós sabemos como ser missão da glória. Amém. Boa noite. Boa noite. Igreja, a paz do Senhor. Amém. Eu sempre me dizendo, para mim é uma honra estar congregando com vocês, pois eu acredito muito no Senhor e tenho crescido no Espírito de verdade. Mas eu queria, antes de começar a falar sobre qualquer tema do auditório, fazer uma oração. Porque nada adiantará eu estar com essa oportunidade se o Senhor não estiver comigo, se a fala for do meu pensamento e não do Espírito Santo de Deus. Então eu gostaria que vocês orassem comigo, Pai. Muito obrigado por esse momento no qual o Senhor nos trouxe aqui de segurança, nos colocou na tua presença, na tua casa, em comunhão com os nossos irmãos. Pai, que não seja eu falando com a melhor das intenções, mas que seja o teu Santo Espírito guiando. Pai, me chamaste do Evangelho da Paz, para dentro da nossa mão, baseado na tua palavra, poder alcançar mentes e corações. É o que eu te peço nesta noite. Eu não tenho assumido aqui sozinho, Pai. Pelo contrário, que seja o Senhor, porque tu conheces, ó Pai, a necessidade de cada um, bem como a da nossa igreja. Assim eu oro para te pedir nesse momento, te convidando. Venha, Pai, venha nos alimentar da tua palavra. Essa oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Amém. E nós estamos no primeiro dia de avivamento, e a gente está aqui reunido mais uma vez. Acredito que a maioria das pessoas que aqui estão chegaram aqui por um motivo. A gente não cai de paraquedas na casa de Deus. Ou melhor, não deveríamos cair. Precisamos saber o que viemos buscar. Muitas das vezes as igrejas, os pastores tentam facilitar essa caminhada. E na nossa igreja não é diferente. Tem sido falado sobre um ano de avivamento, excelência e inovação. Mas mais do que isso, tem sido falado sobre vida montada, transformação de vida. E quando a gente fala de avivamento, eu costumo trazer um alerta. Porque o avivamento é para a igreja. O avivamento é para quem tem vida. E não a vida longe do Pai. Então essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Porque muitas das vezes a gente pensa assim, não, eu estou avivado, eu estou em movimento, eu estou estudando, eu estou orando, eu estou jejuando. Não. Porque quem está lá fora está morto. Precisa de ressurreição. Precisa ser ressuscitado. Precisa de vida ser lançada. Mas para a gente estar na casa, para a gente estar na igreja, o tema avivamento é propício. É dar mais vida. É avivar aquilo que talvez já foi naturalizado. Ou talvez, quem sabe, a gente permitiu morrer. A nossa vida é feita de fases. E eu quero agora fazer uma jornada muito rápida como contexto, para que a gente depois possa entrar na palavra. O templo significa, simboliza a presença de Deus. Alto? Por favor. Por favor. Podem se assentar. Eu pensei que me ajuda aqui. Estava alto, eu vou baixar um pouquinho. Mas é verdade. A gente não está peregrinando nesse contexto como eu vou trazer. Então podem se assentar. Mas eu peço que vocês fiquem conectados para o que está sendo dito. Porque o templo simboliza a presença de Deus. Quando o povo estava peregrinando no deserto, o tabernáculo, ele era montado para que exatamente nos momentos em que eles pausavam, nos momentos então que eles criavam estaca em determinados ambientes, a presença de Deus estivesse ao meio, para que jamais fosse perdido a referência. Pois bem, o tempo passou, e agora a gente fala sobre templo. Só que quando eu olho para esse texto, eu vejo que a vida é feita de fases, porque o que se encontra no livro de Êxodo vai estar falando a respeito de uma mudança de reinado. Teve uma guerra, os babilônicos tomaram então Jerusalém, destruíram o nosso templo, ou seja, a nossa referência de Deus no meio, Deus no centro, o nosso estar com Deus foi abalado. E aí então
Deus toca o coração de um rei. E aí você vê Ciro permitindo, depois do exílio babilônico, o povo retomar então o caminho correto. O caminho no qual o Senhor é o centro e o caminho no qual o Senhor guia a minha e a tua vida. Eles viveram isso lá atrás. E em um dado momento, então, já retornando, eles resolveram recriar o templo, ou seja, uma vida santa na qual o Senhor está no centro. Eu continuo afirmando isso. E eu sei que na sua mente uma pergunta está surgindo: será que o meu Pai está no centro da minha vida? Pois aquele povo tinha boa intenção. Entretanto, quando eles começaram a reconstruir o templo, já era fase nova. Já havia uma outra autoridade no comando. E Artaxerxes, então, proibiu a reconstrução do templo. Foi emitido um decreto: não pode, para tudo, inclusive com força armada. E aqueles homens tinham a intenção de reconstruir o templo, colocar Deus no centro, porém eles foram impedidos. E aí agora a gente vai acabar entrando exatamente na fase qual eu quero refletir junto com vocês. Porque entra o reinado de Dário. E nesse reinado, Dário ou Dario, nesse reinado, o povo já podia retomar a reconstrução, mas a ideia já não era a mesma. Muito tempo havia se passado e houve uma inversão de prioridades. Então agora, com esse contexto, eu quero que a gente preste atenção nessa transição que vai ser feita, porque essa palavra está para exortar cada coração aqui, reativar essa sede que nós temos. E eu quero dar um título para essa mensagem: mãos à obra. Mas que obra? E essa pergunta é pertinente, porque ao percorrer de toda essa explanação, vai ser preciso você entender o que você veio fazer aqui, e que obra é essa que o Senhor está te chamando para colocar as mãos. Olha o que tem dito aqui na palavra do Senhor. Abram suas Bíblias em Ageu, no capítulo 1. Eu quero fazer uma leitura com vocês, porque a palavra de Deus que vai ser compartilhada nessa noite, ela vai apresentar então 3 alertas. E esses 3 alertas vão nortear uma ação que vai ser provocada no final. E para nortear essa ação, eu elenquei uma palavra-chave, e a palavra-chave é prioridade. Essa palavra é poderosa, ao ponto de não ser permitida a conjugação dela no plural. Porque a prioridade é aquilo que você põe no topo. E se tem mais de uma coisa no topo, deixou de ser prioridade. Nós usamos isso quando Deus permite. Estou fazendo a minha lista de prioridades. Tudo bem, a comunicação foi estabelecida. Mas se você entrar na exegese dessa palavra, já há uma contradição. Se você extrair o real significado dessa palavra, já há uma contradição. Porque prioridade é aquilo que tu coloca no topo. E o convite desta noite é que a gente coloque o Senhor no topo da nossa vida. Não pode ser nada diferente disso. Porque se for, perceba que o texto vai te alertar. O resultado é catastrófico. Então eu quero avançar com vocês. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer a leitura de todo o capítulo 1 até o versículo 11. Do capítulo 1 até o versículo 11. A gente vai deixar do 12 até o 15, na parte final de conclusão dessa mensagem. Eu quero avançar com vocês então. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Zelatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Prestem atenção, versículo 3, veio pois a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casa paineladas, enquanto esta permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartarmos, bebeis, mas não dá para saciarmos, vestimos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pô-lo num saqueel furado. Versículo 7, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito,
e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para a minha casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobreveio, vos retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Aqui a gente já finaliza essa primeira parte, falando a respeito de pôr mãos à obra. E a obra que a gente está falando é a da casa do Senhor, e não a nossa própria casa. A gente está falando de um contexto pós-exílio. A gente está falando de uma profecia que vale para os dias de hoje. Porque a palavra de Deus diz que por muitas das vezes nós fiéis ignoramos as profecias dos profetas. A partir daquilo que Deus usou, inspirou e direcionou. Ou questionamos, ou invalidamos. Mas aqui não. Profeta Ageu, um profeta pós-exílio. Pouco é falado dele na Bíblia, mas foi impactante porque a fala de Deus, através deste homem, causou transformação. Aquele povo, de fato, resolveu buscar uma transformação, da qual eles colocaram a mão na obra certa, e não na obra errada. O profeta Ageu, ele é um profeta menor. Isso não quer dizer sobre o tamanho, quer dizer que é um livro curto, mas o suficiente a impactar aqueles que abrem o coração para ter a sua vida transformada. São apenas 2 capítulos. Qualquer um de nós podemos chegar em casa após essa ministração e se deleitar nessa palavra, que pode ter certeza que o Senhor vai jorrar sobre mim e sobre a tua vida uma transformação e um conforto do qual você vai conseguir caminhar altivamente olhando para Ele e não para nenhum outro homem da qual você possa estar querendo honra. O Senhor te basta, o Senhor me basta, e é a obra dele que é o nosso combustível. E muitas das vezes a gente quer carinho, a gente quer afago, a gente quer atenção. E o Senhor está falando, a minha palavra está na tua mão dia e noite. Eu estou louco para falar contigo e tu não abre. Eu estou te provocando uma reflexão para você entender o que você veio fazer aqui essa noite. Será que é algo natural? Será que é algo rotineiro? Será que é mais uma experiência de busca por avivamento? Ou verdadeiramente nós queremos uma palavra que venha instruir a nossa vida a mudar, a viver conforme Ele quer, a não olhar para o medo, a não olhar para a mão armada que proíbe da gente fazer a obra, mas simplesmente confiar que o Espírito Santo há de te guiar e me guiar. A Ele toda a honra, toda a glória, e isso nos basta. A obra é dele, já foi vencida, e o convite é um privilégio para você poder gozar dessa vitória, com uma recompensa que vem do alto, onde o tesouro não pode ser tocado, diferente daquele que muitas das vezes a gente tem buscado. Esse é o profeta Ageu, que está falando com a gente através dessa palavra pouco usada talvez, porque nos dias de hoje a gente quer ouvir coisas boas, que incentiva a qual a gente sair acariciado, o nosso próprio ego, mas com o espírito fraco. E a proposta desta noite é que você venha diminuir fisicamente. Aleluia. É que a sua casa venha ficar em segundo plano, para que você não inverta uma prioridade, que te faça viver o que essa palavra está falando. E eu quero desmiuçar ela contigo. Eu quero avançar contigo. Porque essa palavra vai trazer 3 alertas. O primeiro dele é a negligência dos homens e mulheres de Deus com a obra certa. Essa negligência catastrófica. Essa é a primeira parte que a gente vai desmiuçar. Mais à frente, uma segunda parte, falaremos das consequências de botar a mão na obra errada, de olhar somente para o nosso próprio umbigo e esquecer que nós somos peregrinos nessa terra, como diz o salmista. A nossa pátria é celestial. Tem pessoas que estão vivendo confusas, porque não estão querendo a direção daquele que nunca errou, daquele que nunca perdeu, daquele que é e há de ser para todo sempre. E por último, a gente vai falar sobre arrependimento. Na parte final, no versículo 12, você vai perceber que uma ação foi gerada nesse povo, e ali houve avivamento, ali houve excelência, ali houve inovação. Não esqueça a pergunta que foi entrada no início: o que você veio fazer aqui nessa noite? Chegar ao final dessa palavra e falar, bacana, vamos lá, amanhã tem mais? Ou você já está se examinando neste momento? Porque foi assim que o Senhor fez comigo. Eu estava querendo a atenção de uma orientação, talvez de um ancião, ou de alguém mais letrado nessa palavra. E o Senhor dizia, filho, olha para mim. Eu estou disponível. A qualquer momento que você me acionar, você vai ouvir eu falar. E aí eu falei, Senhor,
o Senhor vai tocar o meu coração agora em 3 etapas. Eu vou te buscar uma oração sincera, eu vou ouvir 2 louvores aqui, e ao final eu vou ler a tua palavra. Eu quero que tu me inspire, eu quero que o Senhor me guie. Eu estou então aqui pedindo, fala comigo, eu preciso da tua direção. E assim aconteceu, e assim surgiu essa pregação. Eu espero que isso seja real para a tua vida, porque mudou meu jogo. Mudou meu jogo completamente, me fez olhar para onde tem que olhar, me fez entender quem eu sou nele. E eu sei que tem muito potencial aí dentro de cada um de vocês. Nós temos uma igreja, nós temos um pastor, nós temos irmãos em comunhão. E o que nos falta? Fazer a nossa parte, meus irmãos. O Senhor está nos convidando nessa noite, para que a gente possa aprender mais dele. Logo no primeiro versículo diz aqui que no 2º ano fez referência a tempo, a fase, momentos, estágios. Em que fase você se encontra na obra de Deus? Qual é o momento em que nessa hora, você ao ouvir essa palavra, tu pensa, olha, tem sido difícil para mim, olha, eu estou no primeiro amor, olha, eu não estou com forças, olha, eu estou com medo, olha, o Senhor me trouxe aqui, eu não viria. Em que fase você está? Qual sentido é ouvir a palavra de Deus hoje? E logo no primeiro versículo, essa menção de tempo traz ao meu coração essa reflexão. Então ele usou um homem que foi só instrumento, que para a graça de Deus hoje está comigo essa oportunidade. Que oportunidade é essa? De trazer a palavra que é dele. Você não precisa inventar para servir, você só se posiciona nele, você só deixa ele fluir em você, porque é ele que faz. E a palavra dele começou a dizer então, que havia aqui 2 homens, um governador e um sumo sacerdote, 2 autoridades, uma política e outra espiritual. Mas a maior autoridade de todas está naquele que nos criou e nos chamou de filho. De quem você depende nesta noite? Para onde você tem olhado nesta noite? E o versículo 2 diz assim, ó: assim fala o Senhor dos Exércitos, a grande autoridade, aquela que está sobre todos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Olha aqui o que a gente faz. Vê se você se identifica com isso. Eu me identifiquei. Eu estava pensando assim, olha, eu preciso resolver isso aqui primeiro. Eu preciso validar, ou eu preciso abandonar, eu preciso avançar, ou eu preciso recuar. Aí sim, depois, eu vou conseguir entender que tempo é esse. Mas não, essa palavra está dizendo que esses homens diziam o seguinte: ainda não é tempo de edificar a casa. Entenda que eles não estão dizendo que não vão edificar. Entende que cada um de nós estamos aqui na condição de fiéis, mas o convite não é só para crer. O convite é para agir. O convite não é só para a gente ficar sentado entendendo que haverá um tempo de se fazer todas as coisas, porque o ser humano usa isso como desculpa. Isso serve para todas as fases da nossa vida. Se você pegar um jovem, ele vai dizer, talvez não é tempo de eu me envolver com a obra. Eu estou muito atrelado aqui com os meus estudos. De repente você pega um homem na fase adulta e ele diz, eu estou prestes a casar, eu não posso me envolver agora. Eu tenho que então manter o meu lar, eu tenho que fortalecer o meu relacionamento. Isso pode ir até para os anciãos. Os anciãos podem pensar no seguinte: o meu tempo já passou, o que eu tinha que fazer eu já fiz. Mas aí aqui a palavra está dizendo que o profeta está exortando, o profeta está chamando a atenção e fazendo um alerta, dizendo, por acaso então, olha o versículo 4, é tempo de habitar em casas apaineladas enquanto a minha casa está em ruínas? Então a gente diz que não é tempo de edificar a casa do Senhor, mas dia e noite a gente levanta para trabalhar para edificar a nossa casa. Dia e noite a gente tem força para fazer o que é interessante para nós, mas não temos força para fazer o que é interessante para a nossa vida espiritual, aquela no qual é eterna e não é passageira e não é temporária. A gente continua dando desculpas e estamos assoberbados de compromissos terrenos. Só que uma hora chega, que de fato o tempo acaba, e aí sim, o tempo terminou. A gente está em vida, com força, falando que ainda não é tempo de edificar a casa do Senhor. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Qual é o teu tempo do Senhor? O que você está esperando? O que te falta completar? Será que haverá esse tempo? Eu te desafio e digo, não haverá. O tempo é agora. O tempo é hoje. O tempo passa, a cada segundo que passa, vidas estão sendo ceifadas. E eu vejo isso diariamente no meu trabalho. E você vê tragédia atrás de tragédia, a família chorando.
e aí ali você escuta uma mãe falando, esse era o meu filhinho, oh meu Deus, enquanto isso a gente está deixando o tempo passar e morrendo igualmente, vivo. E eu te pergunto, o que você está fazendo? Gastando toda a tua força no teu interesse, contrariando a palavra do Senhor. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33, não está escrito, buscar o teu reino. Estamos buscando o nosso reinado? Será que é isso? Será que o que move a gente acordar e levantar da nossa cama é de fato fazer aquilo que vai estabelecer um reino para mim, para você? Eu quero então avançar e te dizer que esse é o primeiro alerta. Se você inverter as prioridades, se você colocar a tua casa à frente do Senhor, pode ter certeza, vai ruir. Eu não estou fazendo ameaça, gente. Eu estou trazendo um alerta para que você entenda que Ele sim, Ele é aquele que te guarda. A palavra do Senhor, ela vai trazer para a gente vários reforços. Porque se Ele não estiver conosco, nem levantar você consegue. A gente pensa o quê? Eu vou ficar de pé e vou andar, não é isso? Olha como é simples. Mateus estava contando um testemunho aqui agora há pouco, mostrando como nós somos frágeis. Enquanto um sopro, fim da minha e tua vida. Não é simples andar. Está acontecendo algo espiritual aqui para eu estar de pé. Não é a força do meu músculo, do meu tendão, não é o suporte dos meus ossos. Na verdade, é a mão forte do Senhor. Você precisa enxergar isso. Eu quero ler para você, para não ficar na minha palavra. Isaías 41, versículo 13 diz assim: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Presta atenção no que eu estou te falando. Eu, Senhor teu Deus, te tomo. Sabe o que essa palavra está falando? Se depender de você, se Ele chamasse, como levantar o vinho. Vou repetir. Quando o Senhor está falando aqui que Ele te toma, é como se eu levantasse, pegasse a mão da Luana e puxasse ela e trouxesse ela à frente. Eu vou fazê-la mover. Eu vou fazê-la andar. Eu vou sustentar cada passo que ela der. Porque aqui diz a palavra. Versículo 14 diz: não temas, ó vermezinho de Jacó. Eu e você. O Senhor está chamando a gente de vermezinho de Jacó. Prestamos para nada. Se Ele tira a mão dele, cai o pó. Se Ele tira a mão dele da minha e da tua vida, não resta nada. Acredite, é a palavra. Não tem mais só vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Nação santa, não é isso? Povo eleito, sacerdócio real. Não é isso que a gente gosta de falar? Olha o que a palavra está dizendo: vermezinho, pozinho de Israel, povozinho. Eu te ajudo, diz o Senhor. Eu, teu Redentor. Eu sou o Santo de Israel. E o que o Senhor espera de mim e de você? Salmo 73, versículo 23, 24 e 27. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Os que se afastam de ti, Senhor, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Meu irmão, preste atenção no que eu vou te falar. Eu também faço planos. Eu tenho muitos sonhos. Eu costumo falar para a Luana que eu gostaria de entregar o melhor para ela. Eu gostaria de mostrar para os meus pais que valeu a pena o empenho de cada um, o pingo de sol que desceu da vida deles. Eu tenho desejo de fazer a Luísa e a Lara com o melhor plano de saúde, a melhor escola, viajar, estudar, fazer o que elas precisarem fazer. É verdade. Mas Provérbios 16, 1 diz assim, ó: o homem pode fazer planos, é permitido, é legítimo, faça. Mas a resposta certa vem dele. Esquece qualquer ideia. Se ele não tiver, não vinga, não se sustenta, não avança, não prospera. Está rodando em vão, correndo atrás daquilo que não faz sentido. E eu te pergunto nesta noite: você veio buscar? Tu é um povo. Tu é um povo. A pergunta é: mas que povo? O povo de Deus ou esse aqui que está sendo exortado? De que povo tu faz parte? As pessoas têm andado por vista e não por visão. Isso quer dizer que tem pessoas confiando na carne. Eu tenho aqui dois olhos. Aí eu ando por vista. Eu olho e deixa eu ver se dá para eu pisar. Mas quando a gente está no Senhor, a gente anda por visão. Aleluia. Você pode entender isso na palavra. Você vai ver Abraão em Ló.
Eles estavam ali diante de uma decisão. Abraão tentou da promessa, da bênção, falou, pode escolher. E Ló falou o quê? Olha, campinas verdejantes, está ele caminhando para a morte, destruição. Sodoma e Gomorra o espera. Parecia bom. Abraão está falando o seguinte, ó, para onde eu for, se ele estiver comigo, esse é o melhor lugar. Você entende isso? Você entende isso? Que muitas das vezes a gente vive isso. A gente fica inseguro de qual decisão tomar e a gente não consulta a Deus. A gente fica inseguro, a gente fica com medo, acha que não vai dar certo. E aí o Senhor está do teu lado ali, ó. Já viu como é que o cachorro é? Já viu a essência desse animal? Você está bem, ele está todo feliz. Você está triste, ele pega um cantinho, fica quieto, mas está te filmando. Ele está te olhando como quem diz assim, a hora que tu estalar o dedo, eu estou no teu colo. Eu estou falando isso para você entender que o nosso Deus Emanuel, ele é o Deus que está contigo 24 horas. Mas só que ele te respeita. Ele bate na porta do teu coração, mas você vai ter que abrir. O anjo sem luz, ele arromba, ele vai preparar armadilha, ele vai te entregar atalhos. O nosso Deus Todo-Poderoso, ó vermezinho, ó povozinho, que nós fazemos parte, não. Esse bate no coração e a gente tem que escancarar. Abre a tua vida, abre o teu coração, deixa o Senhor te mostrar qual é a prioridade certa. E entendendo isso, nós não vamos inverter essa prioridade. Eu estou aqui falando da palavra do Senhor, e aí eu estou olhando para o pastor Paulo, num momento dificílimo, que assim eu estava passando. Ele falou, Léo, eu estou te olhando e Deus me mostra uma estante. Eu falei, pastor, o que isso quer dizer? Ele falou, eu vejo Deus reorganizando essa estante. É como se tivesse livros em cima, ele colocando embaixo, o do meio ele mudando, botando para cima, e eu vejo ele reorganizando essa estante. Deus manda te falar que ele está reorganizando, ele está posicionando a ordem da prioridade dele na tua vida. Eu quero nesse momento que você clame por isso, porque a nossa visão é limitada, a nossa visão não consegue alcançar. A nossa visão ela tem um alcance limitado ao ponto de que se a luz faltar, pode ter certeza que às vezes nem um palmo tu consegue enxergar. Mas ao ponto que se o Senhor estiver contigo, você vai ver além, porque tu vai ver como Ele, tu vai ver com visão, tu vai alcançar aquele projeto o qual Ele vai te dar subsídio para você reorganizar a tua prioridade. Então o primeiro alerta já derruba tudo. O segundo ele é curto, porque a própria palavra vai resumir te dizendo que há consequências para quem resolve viver de forma invertida. Porque quando você avança, olha o que o versículo 6 diz: a consequência de quem escolhe viver pela sua própria causa, pelo seu reino, pela sua casa, mas esquece quem tu é nele, esquece o teu propósito, o teu chamado, aquilo que ele derramou sobre a minha e a tua vida, ele vai trazer agora, na leitura desse versículo sem explicação. Esse versículo é autoexplicativo. Olha o que diz o versículo 6: tendes semeado muito e recolhido pouco. Alguém se identifica com isso? Alguma frustração bota no teu coração quando você vê que está trabalhando, está se entregando, está fazendo, está suando, está lutando, mas nada muda. Ei, Senhor, eu estou semeando, mas eu não estou vendo essa colheita. Ele está te dizendo, é porque a tua prioridade está invertida, filho. Olha para mim, me coloca à frente. Não é na força do teu braço, não é na força da tua perna. Preste atenção, filho. Preste atenção, porque em vão é, olha que palavra forte, em vão é acordar cedo e deitar tarde, porque aos teus ele dá enquanto dorme. Parece um versículo para preguiçoso, não é verdade? Como se Deus estivesse convidando a gente para sentar à frente da televisão para ficar assistindo Netflix, mas o Senhor está dizendo, não, filho, é porque eu que faço. Eu sou o detentor do olho da prata, eu sou aquele que posso abrir a porta, eu sou aquele que toca o coração do governador, do sumo sacerdote, eu sou aquele que te muda de lugar, eu sou aquele que te dá a vitória. Mas a gente continua levantando e querendo ganhar na força do nosso suor. Obrigado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartarmos. Bebeis, mas não dá para saciarmos. Vestimos, mas ninguém se aquece. E que recebe salário, recebe para pôr num saquitel furado. Que loucura, imagina. 30 dias de trabalho. Chega no final, você pega todo o seu dinheiro e coloca num saco furado, pensando que está retendo, pensando que está contigo. Quando chega no final do mês, você olha para esse saco e não tem nada lá dentro. Nada. Trabalhando pelo seu reino, trabalhando pela sua casa, gastando a tua vida para nada. Colocando camadas e camadas de roupa, continuando com frio.
tomando líquido, continuando com sede, comendo, continuando com fome, plantando e não colhendo nada. Essa é a consequência. As bênçãos acabam sendo retidas, meus irmãos. Retidas porque o Senhor não está. Retidas porque há ausência dele. Olha o que o versículo 8 diz: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Sabe o que esse versículo está querendo dizer? Está mostrando para a gente qual é o recurso certo a ser utilizado. Você quer reconstruir o templo? Você quer reconstruir a casa do Senhor e você mesmo, o templo do Espírito Santo? Qual é o recurso? Qual é o material? Versículo 8 está te dizendo: suba o monte. O nosso recurso vem do alto. A gente está olhando para o baixo, mas a palavra diz no Salmo 121, no versículo 1 e 2: olho para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o quê? A terra e os céus? Não, os céus e a terra. Não inverta a prioridade da tua vida. Começa de cima para baixo. Tudo que você tentar buscar, tudo que você quiser alcançar, vai vir de cima primeiro, para depois se manifestar aqui. Aleluia. E para isso ser real, você vai ter que encontrar esse Senhor no teu oculto, Mateus 6,6. É buscando intimidade com Ele, para que Ele faça florar dentro de você e te dê a direção, como o versículo 8 diz. Querem reconstruir? Mas não é aí que tem que pegar, sobe um monte, vai buscar lá madeira para edificar a minha casa, aí tu vai me agradar. Aleluia, Deus. O Senhor toca o meu coração e o teu nessa noite, falando para a gente: não inverta a prioridade. Aleluia. Olha o que eu vou te falar: nós somos fiéis ao Senhor. Bacana, legal, isso é muito bom. Só que só ser fiel não basta. Se você não tiver a prioridade nele, a tua falta de prioridade vai anular a tua fidelidade. Posso te explicar melhor? Eu estou olhando para a Luana. Luana, eu sou fiel a você, Luana. Mas o que adianta eu ser fiel a você se eu não te priorizar? Eu estava conversando com a Luana o seguinte: a partir de agora, quando eu estiver saindo para servir, seja qual for o serviço que o Senhor colocar no meu coração, eu gostaria que você me abençoasse. Queria te pedir perdão caso eu tenha te magoado sem saber. Eu gostaria que você me liberasse, para que quando eu fosse para qualquer altar que o Senhor me colocar a servir, quando eu for para qualquer obra que o Senhor apresentar, para eu colocar minhas mãos para trabalhar, que eu saiba que o meu altar está estabelecido, que eu saiba que a minha casa está estabelecida, que eu saiba que eu não estou desguarnecido e sem andar em concordância. Então eu estou dizendo que de nada adianta eu ser fiel a Luana se eu não priorizar ela. Quem dirá? Deus. Não adianta chegar na casa do Senhor como fiel, se você não tem feito nada a colocá-la à frente da tua vida. Pode ter certeza, você está muito que colhendo e desejando as consequências do versículo 8. Quando você percebe nessa leitura, a palavra que é usada aqui machuca, porque dói. Quando você olha aqui, o versículo 9: esperou muito e eis que veio a ser pouco. Quando trouxeste para minha casa, eu ignorei. O Senhor está te dizendo assim: o pouco que você tem feito por mim, eu estou ignorando. Ei. O pouco que você está fazendo por mim, eu estou desconsiderando. Se você deseja muito, é nesse parâmetro que eu quero atuar na tua vida. Mas não, a gente quer colher muito, está semeando pouco. A gente quer ser servido ao extremo, está servindo pouco. E digo mais, tem gente querendo ser visto, que é pior ainda. Você servir e de repente criar expectativa, ok. O Senhor vai te moldando como eu tenho moldado minhas filhas. Às vezes elas colocam o nível em cima. Uma delas teve a ousadia de me pedir um iPhone. Eu falei: você nem telefone tinha que ter, eu já errei contigo. E nem eu tenho. Que loucura é essa? Assim a gente faz com o Senhor. Tem hora que a gente ora e apresenta para Ele uma causa que é como se Ele olhasse para a gente e falasse assim: da onde você tirou isso? O pouco com Deus é muito, meus irmãos. A graça dele nos basta. A palavra diz que esse povo, na leitura que você faz em Ageu, o versículo que é exposto diz: esse povo. Sabe o que eu quero te falar com isso? Quando o profeta diz esse povo, pode entender, não é o povo de Deus, porque se fosse ele diria: meu povo. Quando o Senhor faz menção de cada vida que está nele, ele menciona como o povo dele. Ele não cita como esse povo. Como você tem sido visto aos olhos do Senhor? Porque esse povo que veio do exílio babilônico eram os remanescentes. Sabe o que eu quero te dizer? Que teve gente que ficou na Babilônia porque quis, já tinha se estabelecido lá. Então os que vieram eram os fiéis, aqueles que falaram: eu vou voltar para reconstruir o templo. Teve outros que falaram assim: eu nem volto, eu não quero saber dessa vida, eu vou ficar aqui, essa cidade
cidade é farta, tem recurso. Então não basta ser fiel, você tem que priorizá-lo. Aleluia. Ser fiel faz parte da essência, irmão. Nenhum relacionamento perdura sem fidelidade. Aleluia. Eu agora não estou falando só sobre a palavra. Eu estou falando sobre vida mesmo, eu estou falando sobre a vida conjugal, eu estou falando sobre o pai presente para cuidar dos filhos, eu estou falando sobre a ovelha que se subjuga ao seu pastor para receber a direção, o trato, o cuidado. Eu estou falando sobre coisas celestiais, meu irmão. Eu gostaria que você pegasse isso. Eu quero aqui finalizar, remetendo então para essa última parte, porque eu já te apresentei 2 alertas: inversão de prioridade, segundo alerta, a consequência disso é catastrófica, e o terceiro alerta está aqui, ó, versículo 2, olha o que diz então: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadak, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor. Atenderam a voz do Senhor. O profeta falou, e algo contrariou a realidade, porque a maioria das vezes os profetas falavam a palavra, muitos deles eram ignorados, como Jeremias, por exemplo. Mas aqui não diz que eles então resolveram se colocar à disposição e atenderam a voz do Senhor. A parte final do versículo diz: e o povo temeu diante do Senhor. A palavra do Senhor através da boca daquele homem gerou então obediência naquelas vidas e temor. Eis aqui uma chave para mim e para a tua vida nessa noite. Se você quer avançar, se você quer então viver aquilo que diz a palavra, que o povo viveu em Êxodo, quando eles estavam naquele deserto, uma palavra foi liberada e deu uma ordem e falou o seguinte: a partir de então, todo o alimento necessário sobre a minha e a tua vida vai cair do céu como orvalho. O maná vai ser liberado. Só que é o seguinte: pega o suficiente para hoje. O Senhor está dizendo, não vai te faltar se você se lançar na obra. O Senhor está dizendo que Ele garante a tua casa quando você se lança para cuidar da dele. O Senhor está dizendo que diariamente a provisão necessária vai chegar ao teu alcance. Só que o povo então pegou no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto, uma ordem nova foi liberada. Ele disse o seguinte: pega hoje e pega o suficiente para amanhã, porque o sábado tu não terás que trabalhar. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Que às vezes a gente nega a presença, a gente nega o chamado, a gente nega o propósito, dizendo que a gente está ausente para a nossa família e está faltando tempo para atender os necessitados. Como esse povo diz, ainda não é tempo de edificar a casa do Senhor, mas o Senhor está te dizendo: aquele que está comigo, o tempo é certo, eu não me atraso, e pode ter certeza que eu providencio o teu descanso. Eu não providencio só aquilo que é necessário, pode ter certeza que aos meus eu dou enquanto dorme. Eu quero liberar essa palavra sobre a vida, que não há de faltar para aqueles que são obedientes, não há de faltar para aqueles que possuem temor, que quando você tiver que se lançar para fazer essa obra, você está sendo convidado, o Senhor está à tua frente, que não é a força dos teus pés, eu novamente repito, e te digo, é Ele, é tudo sobre Ele, é por Ele nos basta. Não seja negligente. E o final do texto diz aqui no versículo 13 e 14: então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Agora sim, eu sou convosco, está dizendo, tu és o meu povo. Eu sou convosco, eu sou contigo, eu sou com cada um de vocês. Agora nós pertencemos a um povo santo. E a finalização do 14 diz: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadak, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho. E agora você entendeu o título da mensagem que terminou: mãos à obra. Para isso é preciso ser despertado. E essa é a ação que eu pedi em oração para o Senhor. E eu quero reforçar essa oração finalizando. Que o Senhor venha despertar a minha e a tua vida. Que o Senhor venha tocar o meu e o teu coração, como aquele governador, aquele sumo sacerdote, como o resto daquele povo. Porque aí sim haverá avivamento. Não dá, meus irmãos, para a gente estar dormindo na obra. Não dá para a gente estar sentado assistindo a obra. Uma discussão teológica foi levantada acerca de igreja, onde os fiéis estavam comendo pipoca no momento do culto, perguntando se isso era legítimo, entendendo então que aquilo não era uma apresentação, não era uma palestra, não era um show, não era um evento, mas era uma palavra que transforma, que edifica, que convence o homem do pecado, que convence o homem do juízo, que convence o homem da justiça. Não é para a gente estar na casa do Senhor como que contemplando algo que basta. Não, Ele está te convidando para algo. E você precisa buscar no íntimo do teu ser essa força para entender
te deu uma vida e que propósito é esse que Ele tem contigo? Eu gostaria que vocês se colocassem de pé, que eu quero extravasar, eu quero poder orar pela mim e pela tua vida. E essa oração, ela já vai se comportar numa forma de apelo. Você não precisa vir aqui à frente, mas eu quero que você se conecte em oração. Eu quero que nesse momento você possa entregar para o Senhor a síntese do que foi pregado aqui nesta noite, para que o teu coração seja lançado a Ele, para que Ele venha te despertar, para que Ele abra as tuas vistas para tu ver como Ele vê, e aí sim haverá avivamento. Glória. Só é possível ter excelência se aquilo que você faz está o Senhor. Tudo que você faz sem Deus é em vão para o reino, se perde, vai ficar por aí. Só é possível ter inovação quando você entender que as tuas vistas vai contrariar a tua visão. E eu finalizo te mostrando isso na Bíblia. O final desse texto. O templo foi reconstruído. Havia dois grupos de pessoas. Uma que orava chorando, o templo não era glorioso como o primeiro, e outra que olhava chorando, porque sabia que mais uma vez Deus estava no centro da sua vida. Aleluia. Que grupo de pessoas está aqui nesta noite? Você vai responder isso para Deus, não é para mim, porque eu fiz esse confronto. Eu falei, Senhor, eu te coloco mais uma vez aqui no centro, e eu te digo que agora, todas as vezes que o meu coração anda turvo, preocupado, temerário, eu vou colocar o meu coração em ti te buscando, na oração, no louvor, na leitura da palavra, e tudo isso parece repetido, a gente já escutou, mas é porque é difícil viver, né, gente? A teoria é muito bonita, mas a palavra do Senhor diz: filhinhos meus, não me amem de palavras, mas em atitude e em verdade. E aquele templo foi reconstruído. Diz a palavra que ele era mais modesto fisicamente, ou seja, menor, mas ele era mais glorioso, e o Senhor liberou então sobre o profeta: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia. Eu acredito que você chegou aqui nesta noite, o seu coração estava de um jeito, o seu pensamento se apresentava de uma maneira, mas o Senhor está dizendo o seguinte: olha, ao se levantar, se me colocares no centro, você está reedificado nesta noite, mas o teu templo, aos olhos de muitos, parecerá pequeno, mas aos meus olhos, eu libero uma unção dobrada, porque a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Quando você olha para Elias e Eliseu, aquele homem fez um pedido dificílimo, diz a palavra: eu quero a unção dobrada. E então Elias olhou para ele e falou o seguinte: duro pediste, fizeste. Duro pedido fizeste. Mas se estiverem comigo, quando eu for tomado de ti, olha a palavra tomado de novo, chegará um momento que o Senhor tomará de ti. Se quer que você queira ou não, é como se Ele pega a tua mão e fala: vem. Ele pega a tua mão e fala: eu vou deixar, vem. Se estiveres comigo quando eu for tomado de ti, assim será. E eu concluo essa mensagem dizendo: o que tu quer está nele. Se sair dele, esquece. Se Eliseu não tivesse com Elias, não faria o que fez pela unção dobrada que foi liberada sobre ele. Eu não estou falando de fazer mais. A unção dobrada remete à primogenitura. O filho mais velho tinha direito ao dobro. E nesta noite nós pediremos ao Senhor: Senhor, derrama essa unção sobre a minha vida. Senhor, desperta a minha vida, porque eu não quero mais essa mesmice. Eu quero algo novo da tua parte, Senhor. Nós estamos aqui na tua casa, Pai, dizendo que queremos focar na tua obra. Pega nossas mãos, toma nossas mãos e lança na obra, Senhor. Parece incoerente o que eu estou falando, mas eu te peço nesta noite: quebra e ignora o livre-arbítrio. Eu estou te pedindo, se eu tenho o direito de exercer a minha vontade, eu estou te pedindo nesta noite: quebra o meu livre-arbítrio, toma a minha mão, lança na tua casa, na tua obra, no teu reino, para que seja grande o teu nome, Senhor, para que eu não ande olhando para baixo, Senhor, para que eu não venha temer, Senhor, o recurso, porque aquele povo dizia que não era tempo de reedificar, porque muitos olhavam para baixo e não encontravam recurso. O Senhor falou: sobe o monte e pega madeira, eu me agradarei disso. Senhor, derrama essa vida nova sobre nós. Senhor, derrama essa unção nova sobre essas pessoas. Senhor, eu estou te pedindo, Pai, tem vidas aqui quebradas, tem famílias aqui sendo destruídas, tem pessoas aqui desnorteadas, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Glória. Eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, toma nossa vida, Pai. Abra nossas vistas, ó Pai, para que nós
unção. Que nós possamos estar na tua presença, na tua vontade, edificando o que tem que ser edificado, colocando a mão na obra certa, Senhor. Derrama sobre nós o espírito de discernimento inabalável para que ninguém venha andar enganado, Senhor. Para que nós sejamos teu filho. Nós não queremos, Senhor, entristecer o Espírito Santo. Essas vidas se levantaram, Pai, e apresentaram a Ti as suas necessidades. Essas vidas se levantaram e esse corpo foi dividido em dois, como disse a Tua palavra. A quem tem escutado essa palavra, Pai, tem achado um pouco, tem achado a pequena. Está tudo bem, Senhor. Eu te peço que haja pena em cada vida desse sentido. Mas eu sei que é um outro grupo, Pai, que está chorando de alegria, que está se regozijando, Pai, porque a palavra de profecia foi repetida nesta noite, Senhor. E nós temos fé para crer, Senhor, que nós venceremos, ó Pai. Não queremos ser exilados, não queremos viver cativos. Nós somos sim peregrinos nesta terra, como diz a salmista. Mas nós temos uma pátria, essa pátria celestial, Pai. Derrama o teu Shekinah sobre a tua igreja, Pai. Traz renovo com ancião, Senhor. Traz aquela maturidade necessária, Pai, para o adulto. E mostra, Pai, o caminho para os jovens jamais se desviar, Senhor. Eu peço as tuas bênçãos, Senhor, sobre a tua igreja. E assim eu oro, Pai, testificando que no mundo espiritual, Pai, vidas foram reerguidas, ó Pai. O Espírito Santo está livre para habitar, a casa está vazia, limpa, arrumada e organizada. E nós cancelamos e anulamos toda a seta, todo dado inflamado do inimigo, todo brilho, toda a cadeia está caindo agora. Pelo poder e autoridade que há no nome e no sangue de Jesus. Assim nos apresentamos a Ti, humildade e retidão te pedindo. Ser tu conosco, Pai, somos povo teu. Essa igreja te pertence. E esse ano de 2025, não só a gente verá, mas aqueles que estiverem no alcance, ouviram tu falar, Senhor, Aleluia, vão poder ver que houve avivamento, Senhor, que houve excelência, Senhor, e que houve inovação. Assim eu oro, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém, Senhor. obrigado, Senhor.